A paz do Senhor, meus amados, meus queridos, vocês que estão ouvindo essa palavra, essa meditação. Hoje vamos aqui trazer uma mensagem sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo, que se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 2 e no verso de número 9, onde ele vai decorrer sobre a palavra, sobre os mistérios de Deus, que hão de ser revelados e já estão sendo revelados aos seus filhos. Nós temos que entender uma coisa, que todas as vezes que Deus quer nos revelar algo, Ele sempre vai entrar em contato com um dos seus profetas e com um daqueles que foram levantados por Deus para trazer a mensagem do Cordeiro sobre essa terra. E todos nós temos que compreender, se temos um chamado, temos que nos pôr de pé, se colocar de pé, para que esse chamado venha se concretizar na terra e que a vontade de Deus primeiramente seja sobre a sua vida. E a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 2 e no verso de número 9, ela diz sobre coisas tremendas, que o Espírito do Senhor, ele penetra até no íntimo de Deus e revela coisas da vontade de Deus. E a palavra do Senhor também nos diz que para que a gente conheça qual é a perfeita e agradável vontade de Deus, mas para isso nós temos que ter alguém para que nos ajude, alguém para que nos ensina. É como a palavra do Senhor diz sobre o nosso irmão Filipe, quando ele está lá falando e decifrando alguns códigos da palavra de Deus, alguns códigos da Bíblia, sobre o eunuco da Etiópia. A palavra do Senhor diz que o eunuco estava lendo a palavra, mas não estava compreendendo o que estava escrito em Isaías. E o Filipe, pelo Espírito Santo de Deus, vai até o encontro desse eunuco e ensina a Filipe a maneira de se interpretar a palavra e a maneira de conhecer os mistérios da palavra. Então o mistério que estava lá em Isaías, que o eunuco não estava compreendendo, o Filipe, cheio do Espírito Santo, revelou para aquele homem. E aquele homem pôde se maravilhar sobre o mistério maior que existe sobre todo o universo, que foi revelado ao homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que entender uma coisa: nós não conseguimos interpretar a palavra de qualquer maneira e não conseguimos compreender a Escritura do Senhor sozinho. Nós precisamos de ajuda de alguém. E a ajuda vem sempre do alto. Essa ajuda vem sempre do Espírito Santo de Deus. Se você quer ser um ministro da palavra do Senhor, primeiramente você tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Sem o Espírito Santo de Deus não podemos compreender a palavra. Vamos ler a palavra, porém não vamos entender, nem sequer ingerir essa palavra para que tenhamos vida, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Porque a própria palavra diz que o Espírito veio para revelar aos homens, para convencer o homem sobre a justiça, o pecado e o juízo. E nós entendemos que a presença do Espírito Santo, ela é o que nos mantém de pé nos dias de hoje, é o que mantém eu e você de pé. E sem a presença do Espírito Santo nós não vamos conseguir nem sequer falar sobre as grandezas de Deus. E lá nesse versículo ao qual eu citei, lá fala algo muito interessante sobre o que o olho não viu, que nenhum olho ainda viu, e que Deus estava preparando para mostrar. Então, quando nós observamos isso, nós temos que fazer uma alusão sobre toda a palavra do Senhor e sobre todos os homens de Deus que nós temos registro deles. Sobre Ezequiel, sobre Isaías, sobre João, sobre Jeremias, sobre todos os homens de Deus que tiveram visões tremendas, ao qual, se nós paramos para pensar, nos deixa com o coração já estremecido
por causa da tremenda da glória que foi manifestada através do Espírito Santo para aqueles homens. Então, quando Paulo ele está escrevendo aos Coríntios, ele diz que nenhum olho viu, ele está dizendo de algo muito maior do que aquilo que Ezequiel viu, daquilo que Jeremias viu, daquilo que Daniel pôde observar com seus olhos, daquilo que João viu, os castiçais, os 24 anciões, o trono de fogo de glória. E nós temos que compreender isso com a perfeição do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele quer revelar a presença dele com grande naturalidade aos seus olhos. Ele quer trocar os seus olhos para que seus olhos não sejam um olho carnal, e seja sim um olho do Espírito Santo de Deus, para que a gente veja com o olhar de Deus, para que a gente veja com o olhar de Cristo. Porque Cristo, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu a própria mente dele para o ser humano. Aquele que tem a mente de Cristo, ele tem a visão de Cristo. E a visão de Cristo não é uma visão míope, é uma visão de águia. Ele consegue ver além da circunstância, ele consegue ver além do problema. Então, todo aquele que tem uma visão de Cristo, ele não vai se parar, nem se deparar com um problema e vai desistir no meio do caminho. É como Davi fez. Davi, ele viu o gigante, porém a visão que Davi tinha era uma visão de águia, não era uma visão comum. É uma visão já da presença do Espírito Santo de Deus e da unção que estava sobre a vida de Davi. Embora ainda não fosse ungido por profeta, mas era ungido por Deus. Ele olhou o gigante, olhou o problema, mas pela visão de Deus, que Deus deu para ele, o problema pareceu nada. E com grande coragem, um pequeno menino derrubou um grande gigante. E a palavra do Senhor diz para que a gente tenha essa visão. Você tem que ter essa visão, meu querido, uma visão ao qual o Espírito Santo de Deus quer te revelar. Ele quer te revelar coisas novas, coisas que nem Ezequiel, nem Davi, nem Daniel e nenhum dos homens santos de Deus que está escrito na Bíblia conseguiram observar. Por quê? Porque o Espírito Santo ele sempre tem essa maneira de trabalhar com cada um. Ele tem uma intimidade única com cada um. Porque a visão de Ezequiel não é a mesma visão de Daniel. A visão de Daniel não é a mesma visão de João. E João e Daniel e Ezequiel, eles têm visões diferenciadas, porém a visão é da glória de Deus. E a palavra do Senhor também diz que não subiu sobre o coração do homem aquilo que Deus está preparando para aqueles que amam a Deus. Então o coração, quando diz coração, não está dizendo sobre o coração de carne do homem, está dizendo sobre a mente do homem, sobre o coração espiritual do homem, por coisas que o Espírito Santo vai colocar sobre a sua mente, como você deve pregar, como você deve cantar, como você deve louvar, como você deve agir na presença de Deus, na presença dos homens, como você tem que trazer uma mensagem de Deus, como você vai ter que profetizar. Tudo isso ele vai colocar sobre a sua mente, sobre o seu coração, coisa que não apareceu sobre o coração de nenhuma outra pessoa. Deus está preparando para que entre sobre o seu coração a palavra do Cordeiro de Deus. Então, meus amados, eu quero trazer essa mensagem para que você compreenda que os mistérios de Deus, eles podem ser revelados. Esses mistérios de Deus, ele pode ser revelado àqueles que são pequeninos. Quanto menor você for na presença dos homens e de Deus, é melhor para você, porque quanto menor você for, maior vai ser a glória de Cristo sobre a sua vida. E a palavra do Senhor, ela nos revela grande coisa, porque o Espírito, ele penetra o interior de Deus, e ele conhece o interior de Deus. Então nós temos que aprender uma coisa. Vamos saber o que Deus pensa? Sim. Vamos saber o que Deus está sentindo? Sim. Vamos saber o que Deus, qual é o humor de Deus, o que Ele está passando, o que é que passa sobre a mente de Deus, o que Ele quer fazer sobre a terra, se Ele quer estremecer a terra ou se Ele quer acalmar os mares. Nós vamos aprender com Ele. Porém, nós precisamos do Espírito Santo de Deus,
A única ligação que o homem tem com Deus é através do Espírito Santo de Deus. Ele é a força poderosa de Deus e Ele é aquele que faz que o homem esteja ligado diante do trono de Deus e diante a face do Eterno. E nós temos que compreender isso com grande intimidade. Temos que compreender isso com a mente aberta, porque longe do Espírito Santo de Deus nós não podemos fazer nada. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele dá uma ordem para os discípulos, ele fala para os discípulos: olha, não temam o que vocês hão de dizer, porque no momento que vocês abrirem a boca, o Espírito Santo de Deus vai dar palavra para vocês, para que vocês falem sobre o Evangelho e sobre o reino de Deus. Então, meu amado irmão, quer ser um pregador, seja cheio do Espírito Santo. Quer louvar ao Senhor, louve cheio do Espírito Santo. Quer fazer algo na vida de alguém, abençoar alguém através de algum ato seu, seja pelo Espírito Santo de Deus, para que você seja diminuto e diminui cada vez mais para a glória de Deus crescer sobre a sua vida. Eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja curtindo esse canal, esteja compartilhando, esteja se inscrevendo sobre esse canal. Toda semana tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Também confira a mensagem Refugiados na Glória de Cristo, a mensagem ao qual eu tinha gravado, para que você seja refrigerado pela palavra de Deus. E eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo essa palavra que o Senhor me deu e essa palavra ao qual o Senhor tem te dado agora. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.